Lula, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui para a entrevista. Tá certo. Queríamos, assim, que você começasse pela sua história pessoal, sua trajetória de envolvimento com a saúde mental, com a reforma psiquiátrica. Como começou esse caminho seu? Assim, se eu conto minha vida assim, pessoal, ela é muito cheia de acasos e fragmentações. E eu tinha a ideia de que a pessoa não precisava ter uma profissão, né? Ou não precisava escolher uma profissão, né? Você podia escolher qualquer uma profissão, que havia uma coisa anterior que determinava que caminho você vai dar àquela profissão. Era essa a minha ideia meu pai achava uma maluquice e tal, né? Mas eu pensei em fazer arquitetura, né? Mas teve um vestibular que perdi porque não passei no português e tal. E eu terminei por influência de um primo fazendo medicina. Mas tudo isso sem muita convicção, na certeza que eu, de posse do saber dali, eu daria um jeito meu em qualquer área que eu fosse, né? Podia ser até na economia, né? Tal. E aí comecei a fazer. Não era bem assim. Quando cheguei no terceiro ano, eu vi que não tinha o que fazer ali na medicina. Era até responsabilidade minha continuar o curso e tal. E nessa época eu tive uma experiência extremamente forte na vida, que marca minha vida para sempre. É que meu pai faliu, né? Um pouco antes, e um projeto burguês para a minha vida se desfez, né? Porque a gente perdeu tudo e tal. E a gente foi liberado para fazer as coisas que quer. E eu comecei a fazer arte gráfica. Eu tinha uma compulsão por desenhar, eu desenhava muito bem. Comecei a fazer arte gráfica. E apareceu um músico, um poeta, músico lá em Recife, com a ideia de músicas completamente diferente, né? Muito diferente. Ele é uma espécie de um Kurzweiter da música, ou seja, outdoor, notícias populares de jornal, tudo virava música para ele. E eu me encantei e a gente fez um projeto chamado Nuvem 33. O Nuvem 33 foi uma coisa muito intensa na minha vida, que marcou minha ética, não só em relação à arte, mas o que eu vou fazer dali em seguinte. Que era o seguinte: a gente era um punhado de bons artistas, que não tinha um teatro quem era ator, que não tinha uma revista quem era artista gráfico, que não tinha um palco quem era músico, né? Numa arte oficializada, determinada muito por Gilberto Freire, por Ariano Suassuna, tal. A gente se reunia para criar espetáculos, para criar publicações, para criar coisas, e dentro da ideia de interdisciplinaridade, né? Cruzando experiências. A nuvem, porque não era bem um coletivo, não era bem um grupo. Era uma nuvem onde se juntava, se dissipava, a próxima experiência era outras pessoas que entravam, e assim marcou muito minha vida, porque eu fui um dos ideólogos do Nuvem 33 e marcou muito trabalhar nessa pluralidade de coisas, né? E conseguir expressar-se de diversas formas, né? Nessa época, eu, vendo que não dava certo na medicina, falei com meu pai, que não tinha muitas condições de prosseguir. Eu já tinha mais ou menos encaminhado uma vida como artista gráfico, pelo menos era isso que eu queria. Mas meu pai disse: termine o curso. Eu olhei as matérias que mais me interessavam, seria sanitarismo e seria psiquiatria, né? E eu consegui passar num estágio muito, muito difícil na área de psiquiatria. Muito difícil, era uma experiência interessante numa clínica. Lá eu consegui, que era muito moderna para a época, eu consegui passar num concurso eram 100 e tantas pessoas para poucas vagas e tal. Eu, surpreendentemente, que eu não tinha o menor interesse em psiquiatria naquela época, não era um centro voltado para isso, e consegui passar. E o estágio era 2 anos, era remunerado, eu ia ter um dinheirinho e tal. E quando foi 1 ano, os diretores da clínica vieram falar comigo que o meu estágio ia ser suspenso, né? Porque eu não tinha disciplina para fazer psiquiatria,
Me marcou muito, porque eu disse para você, eu suspendi o estágio no meio, né? Porque deixa eu terminar, né? Eu não estou atrapalhando muita coisa. Né? E eles aí se reuniram e disseram, não, você trabalha. Mas me deu a certeza que eu não tinha disciplina para fazer psiquiatria, não tinha disciplina para fazer medicina, e o campo da arte seria onde eu estaria mais à vontade, seria minha vida, né? Até quando na minha formatura, minha família não foi na minha formatura, né? Tinha jogo do Santa Cruz, meu pai era aficionado ao futebol, eu era louco pelo Santa Cruz, preferia ficar ouvindo o jogo, e minha mãe não foi, todo mundo sabia que eu não ia seguir a minha carreira de médico. Então essa falência de papai, a criação do Novo em 33 e a certeza de que eu não daria certo na medicina, que eu devia guardar o diploma, era a base que eu vim para o Rio de Janeiro. Eu vim para o Rio de Janeiro por acaso também, porque eu tinha marcado eu estava quase certo na minha cabeça um emprego no Maranhão, né, na área de arte gráfica. E um primo meu me chamou para vir aqui para o Rio de Janeiro e eu vim, né? Vim aqui para o Rio de Janeiro ficar um pouco com ele e conhecer mais o Rio de Janeiro, que eu conheci, que eu tive um irmão que morou aqui, né? E eu estou aqui com o meu primo e estava na minha cabeça, assim, voltar, passar 2 meses aqui, 1 mês, depois voltava e acertava esse negócio no Maranhão. Mas assim, tinha um vizinho que era amigo da Nise, da Silveira. Não, ele frequentava o grupo de estudo da Nise da Silveira. Eu já tinha visto falar da Nise da Silveira e já tinha visto um amigo dizer, pô, Lula, talvez seja um caminho para você nesse negócio de medicina, né? Um amigo de Recife me falou, né, um artista. Ele disse, você quer conhecer a Nise? Eu fiquei assim, encantado também, era um mito, né? Era uma coisa assim, eu vou conhecer a Nise, né? Era um grupo de estudos, numa quarta-feira, na casa da Nise. Ele marcou, eu fui e ele não foi. Eu fiquei sozinho ali numa timidez violenta, que eu sou realmente muito tímido, e tentei me afundar ali entre as pessoas, para estar anônimo ali e tal. E quando a Nise entra assim, me vê estranho, né? E diz, quem é você, né? Aponta para mim, né? Aí eu digo, não, eu sou de Recife, estou ali de passagem, conto que um amigo me chamou para vir aqui, grupo de estudos e tal. E aí a Nise me vendo meio embaraçado, tentou me botar à vontade. E disse, não, eu morei em Recife, quando pequena. Eu não sabia desse detalhe. Aí me perguntou pela uma sorveteria, que tinha uma sorveteria muito famosa lá. E essa sorveteria era a Genba. E seu Genba, que é o dono da sorveteria, acho que era no chinês, tinha se enforcado na sorveteria, né, no balcão. E eu, para contar a Nise, que o cara não, a sorveteria fechou porque o Genba morreu enforcado lá, se enforcou, tá? E disse que horror. Aí isso criou uma certa intimidade, aquelas conversas sobre Recife. E ela fez uma pergunta direta assim, o que você vai fazer aqui, né? Eu não ia dizer, vim aqui lhe conhecer, né? Eu disse, não, eu vim estudar um pouco, vi aí, se estuda, tal. E aí ela abriu o grupo de estudo dizendo, tem um pernambucano aqui que disse que está doido para estudar. Eu não tinha falado isso. Ele vai apresentar os 2 trabalhos do ano. Cara, eu estava numa cidade estranha, num grupo estranho, né? Um tema, e tendo que estudar temas estranhos, com uma senhora estranha determinando sobre minha vida, eu fiquei completamente apavorado. Mas depois eu pensei, e por que não, né? É uma experiência nova. Me tranquei na casa do meu primo, ele me deu todas as facilidades, estudei. Era Minkowski que eu tinha que estudar. Estudei e adorei estudar Minkowski. Adorei, né? E estudei, li para apresentar o trabalho. Depois um trabalho sobre o broiler, eram 2 trabalhos. Um sobre o broiler, que eu também adorei estudar, li o Demência Precoce de broiler, nunca tinha interessado por psiquiatria até o momento, né? A não ser esse tentativa de estágio. E aí apresentei o primeiro trabalho, o segundo não era assim, logo no dia seguinte, porque o grupo de início, um trabalho desdobrava em outro e ia.
E quando apresentei o segundo, ela me chamou particular e falou que era amiga do Minkowski, que ele era um intelectual muito pobre, e começou a contar como era a casa do Minkowski. Uma conversa sem pé e sem cabeça. E aí eu fiquei estranhando assim, daqui a pouco ela foi direta para mim: você quer estagiar comigo? Eu disse: ok. É uma boa experiência para quem estava à deriva, né, sem saber o que fazer. Era uma boa experiência. E levou para casa das Palmeiras, mas eu disse para a Nise o seguinte: eu não tenho uma vocação nenhuma para essas coisas do inconsciente. Não conseguia entender essas coisas de Freud, de Jung e tal. E o biologismo na medicina, pior ainda, né? Não tenho muita vocação. E a Nise me deu um conselho que foi assim um divisor de águas, assim, porque ou eu desistia, ou como eu ia encarar o estágio lá na Casa Palmeiras. Ela disse assim: tome sua sensibilidade como principal instrumento de trabalho. Olha, você tomar a sensibilidade como principal instrumento de trabalho é uma coisa muito difícil, porque você, sem um norteamento, né, a transcendência de uma teoria, você fica na imanência do encontro, né, com o cliente, no qual você vai ter que sentir muito fortemente, né, todo o sofrimento dele, né. Você vai ter que identificar, se desidentificar e criar uma proposta. Logicamente, eu não ia trabalhar com psiquismo, nem ia trabalhar com biologismo na medicina, ia trabalhar com comunicação, né. A minha, todo aquele sofrimento humano, eu sentia, eu aí criava proposta para ele, né? E o parâmetro seria a comunicação. Mas isso me dava uma coisa muito interessante, que era não trabalhar com o positivismo, né? Você trabalhar com o negativismo, né? Você tinha necessidade do sofrimento do outro para fazer sua proposta, né? Para fazer essa proposta, a partir dessa posição, eu tinha que, no mínimo, me colocar como era o meu trabalho no 2033 de Recife, né? Do qual eu tinha... trabalhava muito a questão da poesia, né? Você não tem uma linguagem própria para trabalhar a arte, né? Você tem uma ideia e a linguagem vinha na medida que a ideia ia desenvolvendo. Eu podia fazer um desenho, podia fazer um cinema, podia fazer o que fosse, não tinha essa linguagem própria, não dizia assim: eu sou um pintor, eu sou... Não, as linguagens eram múltiplas ali e eu desenvolvi esse trabalho. E essa ideia de trabalhar, né, dessa forma me levava a mesma posição de poeta que eu tinha no 2033, né? De você ter que criar a partir do encontro, de você ter que a imanência é a chave das coisas, e a partir dali eu tenho ideias sobre o sofrimento. Então cada caso ia ter uma teoria, né? Uma teoria que eu desenvolvia ali poeticamente. Eu chamei na Casa das Palmeiras de uma psiquiatria poética, né? E desenvolvi isso muito. Esse encontro foi um encontro muito fundamental na minha vida, e eu tive outro muito também fundamental que me fez criar uma base para o meu trabalho que viria depois. Era muito interessante porque, como a gente na Casa das Palmeiras ganhava muito pouco, a Nise me botou num projeto da FINEP, que ela e o Mário Pedrosa iam fazer uma releitura do Museu de Imagem do Inconsciente. Nessa releitura, eles iam recriar o Museu de Imagem do Inconsciente, dar uma infraestrutura, tal, com o projeto da FINEP. E eu entrei nessa equipe do projeto da FINEP. Era um mero participante ali, né? Não tinha funções maiores, não. Eu trabalhava muito a questão de museologia, tal. Fiz curso de conservação da obra de arte para trabalhar ali dentro. Não. Eu estou trabalhando ali. E a Nise e Mário estavam escrevendo um livro, que é um livro muito bonito, chamado, da coleção O Livro dos Museus, Imagem do Inconsciente, que é a coleção do livro dos museus da Funarte. E eles dois estavam fazendo ali. Eu tinha me impressionado muito com o Mário Pedrosa, eu sempre me impressionei muito com ele, achei uma pessoa maravilhosa que eu usei na vida.
E quem ajudava ele era sempre o Lula Melo, né, que é um sujeito mais antigo ali com a Nise, era pessoa predileta da Nise. Ou então o Márcio Docto, que era uma pessoa ligada ao Mário, que hoje é um crítico de arte conhecido. Teve um dia que não foi nenhum dos dois. E eu botei a cara para ver ele fazendo, me pegaram para ajudar eles, né? Ajudar aqueles dois era: Lula, me traz um copo d'água, eu ia lá buscar um copo d'água, segura aqui a pintura para ver melhor, segurar a pintura para ver melhor, era procura bengala, procurava bengala, essas coisas que ajudante era esse nível, né? De ajuda, não tinha uma área de decisões ali, nada não. Mas Mário fazendo Canise, e Mário era um sítio muito moleque, né? Tinha uma tendência à brincadeira, à molecagem, né? E Mário então discordava de algumas pinturas que Nise escolhia para o livro. Ele aí não queria que aquelas pinturas entrassem, queria outras que não interferiam naquelas escolhas simbólicas da Nise, simplesmente ela é mais forte esteticamente, né? Então fazia o seguinte: era um jogo dele roubar a imagem, passar por debaixo da mesa, eu pegar, ele apontava a outra, eu pegava, colocava. Olha, era uma confusão da gente por debaixo da mesa para trocar as imagens sem que Nise visse. Que ele ficava sentado e a Nise andando para lá e para cá. Quando eles viravam de costas, a gente fazia isso. Essa era a minha função nobre ali, né? Moldar o livro para que ele fique muito mais bonito, muito mais forte, através desse jogo debaixo da mesa com o Mário. E a gente aí modificou algumas pinturas, não sei se elas, permaneceu. No fim, uma eu reconheço que a gente modificou. Nisso entrou uma jornalista e disse: Mário e Nise, fazer entrevista com vocês sobre o livro e tal. Quando ela disse Mário e Nise, obviamente não está me vendo, né? Que eu estava ali na sala, mas era absolutamente transparente, né? Não tinha significado algum, né? Mas eu já tinha significado, estava fortemente na linguagem dela. Quando ela disse Mário e Nise, eu tinha me tornado uma conjunção gramatical. Uma conjunção gramatical de onde eu nunca consegui sair. Capaz de unir duas coisas absolutamente distintas, né? Justamente inconciliáveis, arte e loucura, saúde mental e cultura, né? Mas principalmente é uma posição de não afirmação. E essa posição de não afirmação eu comecei a construir, para mim, um E nunca será um E, nunca tem acento, né? Você é psicólogo, você é psiquiátrica, você é assistente social, você é artista. Um E, né? Uma coisa meia se afirmasse o que sou direito, né? Talvez essa condição de não afirmação, que é uma vivência muito interior e difícil de fazer, de construir, foi a maneira com que eu tive de dialogar com as pessoas que enlouqueceram, de criar com as pessoas que enlouqueceram, de criar um trabalho, de desenvolver posso dizer, uma pesquisa, né? Eu necessitei dessa não afirmação, que foi uma característica muito bonita na minha vida. Essa ideia de não afirmação e essa ideia de trabalhar a partir da imanência, né, a partir do fugaz ali do encontro, me abriu um corredor de caminho, abriu um caminho para o encontro que eu tive com Lígia Clark, que foi uma coisa assim, maravilhosa na minha vida, né? Eu conheci a Lígia e durante 8 anos eu estive próximo dela, desenvolvendo as pesquisas. Ela fazia umas pesquisas, né, em arte e corpo e psiquismo, né, muito interessantes, e eu me submeti àquilo. Ela tinha uma cabeleireira, né, que era a cabeleireira de Gina, e ela a cabeleireira falava para a Gina, era uma cabeleireira, mas formada em filosofia, e tornou-se psicanalista depois. E ela dizia que fazia a cabeça da Lígia Clark. Falava para a Gina, e Gina é uma pessoa muito dinâmica e tal, resolveu conhecer a Lígia e querer submeter aquela experiência de Lígia. Eu fui atrás, né? Mas na época que Gina viajou para a Europa, passar uma temporada lá, foi a época que
Lígia me fez um convite de me engajar, né, nas experiências dela mais fortemente. Depois de eu ter submetido aquilo tudo, experimentado aquilo tudo, eu comecei então a estudar e conviver com ela mais intensamente. A história do objeto relacional, um objeto sem significação, uma arte que não tem significação alguma, que não tem significação visual, ela se define numa relação corporal com o sujeito, no interior imaginário do sujeito. É uma coisa extremamente bonita, de uma metafísica lindíssima, que eu me entusiasmei e comecei a me apropriar daquilo e fazer experiências, né? Sozinho, sem participação de ninguém, experiências minhas próprias. Isso. Vem o terceiro momento do trabalho. Eu já estava no auge daquelas experiências e tal. Aí teve um período muito rico lá no Pedro II, né? Paulo Amarantos foi trabalhar lá, levou o Jurandir Freire, tinha o Benilton, tinha a Neuza Santos, e eu ali no museu fazendo aquelas experiências, eu fiquei muito encantado com aquilo ali, né? Porque eu não pretendia sair ali da Nise e me dedicar muito mais à arte, porque eu já tinha uma carreira no misto de cinema e vídeo, já bastante conhecida, elogiada, tal. Mas eu fiquei muito curioso vendo aquilo. Foi a primeira vez que eu vi a saúde mental com um olhar mais extenso, né? Saúde mental como um projeto, como uma coisa maior, né? E fui me aproximando, né? Falei do Jurandir dessas experiências, e ele começou a aproveitá-las, né? Me chamar para participar de alguns casos clínicos, né? Eu tocando essa experiência da Lígia, e eu comecei a sedimentar isso de uma forma mais ampla, né? Foi um período muito rico, que eu contei para a Jurandir uma experiência muito bonita que fiz, né? Com uma pessoa gravemente psicótica, num surto catatônico. Era um bancário que resolveu andar devagar, né? Eu conto isso no livro Dragão Pousou no Espaço, né? E eu comecei a me aproximar dele e propor andar com ele. Andamos no centro do Rio de Janeiro, os dois andando devagar. Foi uma experiência inusitada, porque o mundo todo correndo e a gente andando devagar. E ele para ver se fazia um cruzamento de experiências com ele, né? E tentava me comunicar com ele. E ele próprio descobriu aqueles objetos, né? E revelou todas as vivências dele a partir daqueles objetos, né? As dores que sentia no pé, depois a correria do banco, as dores no pé, depois a identificação com uma árvore, a criação de um poema sobre a árvore e a ideia de um novo encontro com o universo através do andar devagar. A lentidão como verdade, eu achei isso fantástico. Enquanto o mundo todo corria, ele buscava a lentidão como verdade. Eu achei isso extremamente revolucionário. Eu achei lindo, né, a lentidão como verdade. E eu contando essas coisas para o Jurandir, então você tem que fazer aqui, né, junto com esse pessoal, esses miseráveis aqui, né. E eu comecei a fazer essas experiências ali e fui me encantando em ver a saúde mental de uma maneira mais ampla, né. Foi quando houve a intervenção do governo federal e botou todo mundo para fora, todo mundo saiu, né, numa coisa extremamente violenta. A gente já tinha sofrido outras crises, eu já estava absolutamente identificado com aquele grupo, né, já tinha tido outras crises muito fortes que a gente viveu junto, né, e eu terminei saindo 21 pessoas, se não me engano, né, tal. E não sei que o cara não me botou para fora, mas me tirou do museu, como uma punição, talvez porque era ligado ao museu, era ligado à Nise, tirou do museu. O negócio é que eu vivi uma situação inusitada, que tirou do museu e ninguém outro me aceitava. E eu assinava ponto lá na diretoria e não tinha onde trabalhar. Era uma situação, comecei a ter umas placas
na pele, era um sofrimento horrível aquilo ali, né? Minha filha era pequena, eu não queria perder o emprego, era o único que tinha, nunca fui de ganhar muito dinheiro, sou meio displicente com dinheiro, aquilo ali era a minha subsistência. Era muito duro toda aquela experiência. E aí uma senhora, que era diretora daquele interventor, né? Mas de qualquer forma era uma senhora que depois fiquei muito amigo, muito bondosa, a Julieta, disse, não, você vem trabalhar aqui no hospital chamado Gustavo Riedel, né? E eu fui trabalhar no hospital Gustavo Riedel. Era a primeira vez que eu ia trabalhar com um psiquiatra, né? Era a primeira vez que eu ia medicar as pessoas assim em massa. Era a primeira vez que eu ia fazer um trabalho, né, dentro da enfermaria psiquiátrica. Era uma dor tão grande ir para ali que havia uma quadra antes e eu chorava copiosamente antes de entrar, né? Todo dia eu chorava, não merecia esse destino, né, de trabalhar lá. Mas quando eu cheguei lá naquela enfermaria, eu vi umas pessoas muito, muito bonitas, né, tentando resistir àquilo ali. Havia uma terapeuta ocupacional, a Carmen, que foi minha parceira durante esses anos todos, e outras pessoas, né? O Águia, a Rosângela, o Marco, a Maria Helena, a enfermeira. E a gente começou a imaginar, assim a gente não trabalha, vamos criar alguma coisa nova aqui, né? E como criando uma coisa nova, a gente criou, a primeira coisa que a gente fez foi, que a gente chamou de psiquiatria por fato. Psiquiatria por fato era o seguinte, criava um fato, daquele fato você não transpunha. Era proibido amarrar uma pessoa, era proibido fechar uma porta. Então, esse era o fato. Assim, mas vai virar um caos, não tem, esse era um método, não, você invente outra coisa, porque isso não pode, é o fato, né? E a gente criou diversos fatos que a gente não transpunha. E havia situações muito, muito engraçadas que eu quebrava as fechaduras com a chave de fenda e o martelo, e os clientes me ajudavam, né, para a porta permanecer aberta e o fato se consumar, né? E aí o resto do hospital fizeram um abaixo-assinado pedindo minha retirada do hospital, né? E o diretor, que já não era a Julieta, já era um outro diretor, também um cara muito conservador, mas surpreendentemente disse assim, me tratou com muita simpatia, né? E disse, Lula, que é isso, esse abaixo-assinado, por isso aí que você está fazendo? Aí eu disse, eu estou fazendo isso, tal, né? Ele disse assim, ok, eu rasgo isso com uma condição, você é plenamente responsável pelo que faz. Eu disse, mas eu já sou responsável desde que estou fazendo, né? E aí, com essa responsabilidade, a porta toda fechada, se o sujeito fugia, a gente ia na casa dele, começou a ter uma flexibilidade muito grande de trabalho, né? Uma flexibilidade, fui criando muitos dispositivos ali, e eu imaginei, assim, como o meu pai era muito ligado a futebol, e eu imaginava como organizar aquele espaço dali, né? E imaginei a tal da marcação por zona, né, que os técnicos de futebol faziam, dividiam o espaço em zonas, né? E eu comecei a demarcar por zonas todo aquele espaço ali dos pátios, dos corredores, assim, que estavam praticamente desocupados, né? Por zona, e cada zona eu dava um significado, cada zona eu trazia uma pluralidade de vivências aos clientes, que cada zona era uma oficina, cada zona era um grupo, realizava aquilo ali. E quando o cara tinha alta, ele sempre voltava para a gente para visitar, né? Só para visitar e tal. Eles vão fazer um grupo, reunindo um grupo, com um dia na semana, vai ser segunda-feira, que todo mundo se reúne, que vai visitar, ex-estagiário, ex-cliente, vinha visitar, a gente fazia um grande grupo e conversava sobre a sua experiência, o que estão fazendo na vida, suas angústias, suas coisas, a gente batia um papo ali, né? E aí surgiu a ideia de um cliente de fazer uma espécie de um clube, né? Ou seja, você tinha uma folha de inscrição, se você escrevesse, você tinha integralmente o tratamento ali. Se você passasse mal, ia para se você queria uma psicoterapia, ia para ali,
tal. Você via a atenção diária, que naquela época não tinha esse nome, não tinha essas coisas. Mas a ideia desse cliente era uma ideia de atenção diária que a gente foi desenvolvendo naquela época. Eu acho que foi 87, 88, a gente começou a desenvolver aquilo ali e num entusiasmo enorme, porque começou a modificar muito a visão que tinha. Eu peguei a obra da Lígia Clark e coloquei quase que inteira ali, experiências muito radicais ali dentro, com aqueles clientes, né? Mas isso requeria que a gente acabasse as internações. Eu paulatinamente fui acabando as internações e mantive só um lugar para abrigar aquelas pessoas em crise, né, que seria hoje o CAPS 3, né? Eu mantinha uns quartos para abrigar as pessoas em crise. E as pessoas frequentavam aquele clube intensamente, onde havia uma pluralidade de linguagem, como era no 93, né? No 93 tinha uma casa, uma pluralidade de linguagem. Eu reproduzi quase, né? Então você tinha teatro, você tinha cinema, a gente fazia filmes, fazia teatro, fazia dança. Me liguei muito a Angel Viana, ela foi muito importante para mim naquela época. A Angel Viana foi lá diversas vezes, trouxe pessoas para trabalhar conosco, e a gente foi criando uma coisa extremamente dinâmica de experiências, né, que eu chamei de espaço aberto ao tempo, que é um espaço de pluralidade, um espaço de multiplicidade, né, um espaço onde as pessoas se ligam por uma diversidade de facetas da instituição, né? Ela não tem uma faceta única, inúmeras facetas que se reúnem numa unidade, num corpo coletivo. Isso. Foi na época que foi criado os CAPs e minha experiência não teve muita visibilidade aqui, mas assim, aquele pessoal, o Jairo, o Goldberg, o Peter, o Paul, né, o pessoal de São Paulo, se encantaram muito com as minhas experiências de corpo que eu fazia no Espaço Aberto ao Tempo, se encantaram muito e começaram a me chamar para ir a São Paulo e falar e conhecer os trabalhos, assim, e eu fui entrando no que viria a ser a reforma psiquiátrica através disso, né? Eu fui me colocando aí, né? Foi muito interessante, porque eu imaginava com o Espaço Aberto ao Tempo criar uma unidade autônoma, né? Completamente autônoma do hospital, né? Tinha administração própria, tinha tudo, tal, e clinicamente autônoma também, do ponto de vista de funcionamento clínico daquilo ali, e imaginava que multiplicasse essas experiências, né? Outras, multiplicando a experiência, a gente fragmentava aquele hospital todo, e aí você colocava do lado de fora as experiências que foram se tornando autônomas. Esse era um projeto inicial do Espaço Aberto do Tempo, esse era a ideia, né, que eu tinha do apartamento, criar uma fragmentação ali que pudesse facilitar o fim daquilo ali, né, pudesse ir transformando, que depois o Edmar faz brilhantemente isso, com ideias muito mais precisas do que essa inicial. Mas a ideia do Espaço Aberto ao Tempo era essa, por ironia do destino, a prefeitura tinha me prometido uma sede para fazer o Espaço Aberto ao Tempo, e ver sempre essa ideia de que o Espaço Aberto ao Tempo funcionava, que era preciso tirar o infantil, era preciso tirar outros, que o Espaço Aberto não dava conta ali e tal, e nunca ganhei uma sede. Os 2 lugares que o Espaço Aberto ao Tempo funcionou foi lugares abandonados que eu mesmo pintei, né? E dava a entender do que viria para o meu trabalho. Uma experiência que, embora muito elogiada, mas de uma solidão muito grande. As pessoas gostam, eu posso apresentar trabalho em congresso, posso apresentar tudo, mas uma solidão muito grande que praticamente nós, um grupo, construímos tudo. A facilidade de fazer é que eu trabalhei com uma equipe quase 20 e tantos anos, né? E que é muito raro você ter a mesma equipe a vida toda, a gente trabalhou junto, né? Com raras exceções.
Agora elas começam a sair, começam as pessoas se aposentar, e aí as dificuldades de trabalho. Não sei se está mais ou menos uma história que tem derivações mis aí, e que a gente pode conversar na medida que vocês for perguntando e a gente vendo. Mas a minha trajetória é mais ou menos essa. Essa é a minha trajetória. Dessa ideia de não afirmação, dessa ideia de imanência, dessa ideia de trabalhar a comunicação, dessa ideia de não sair do campo da poesia, do campo do poema, trabalhando mesmo em saúde mental, né? Dessa ideia da criação ser a coisa fundamental, né? Simplesmente eu não tenho uma teoria como uma ferramenta, né? A própria experiência é a ferramenta, né? A minha sensibilidade que move a experiência é a ferramenta, né, de trabalho. Consequentemente, não é ideia transmissível, embora eu escreva livro, que lê, não é ideia transmissível, uma coisa meio fulgurante, que eu contei na criação do Espaço Aberto Tempo, muito com a ajuda de amigos, né? E depois de uma equipe relativamente estável, né? Bonita. Mas a Carmen Lúcia ficou um pouco mais esquecida quando se conta a história do teatro, mas ela foi importantíssima, né, na criação dele, que tem uma história muito bonita, né, uma história até poética. Né. Olha, assim, quando eu comecei a fazer a experiência da Lígia Clark ali dentro, em primeiro lugar, a Lígia era uma pessoa conhecida mais ou menos restritamente, né, e muito solitária, muito inacessível, tal. E como eu tive acesso a ela, como era uma pessoa que ela confiava, como a gente tinha uma aproximação assim grande, eu comecei a experimentar toda a obra dela no Espaço Aberto ao Tempo. Mais tarde, Lígia tornou-se mundialmente conhecida, mundialmente famosa, hoje na história da arte mundial, assim, com uma força maravilhosa entre as grandes descobertas da arte mundial, né? Assim, o pessoal do MoMA, Nova York Contemporânea, disse que essa minha experiência do Espaço Aberto Tempo salvou a obra da Lígia em diversos aspectos. Porque na medida que eu experimentei, né, mais tarde eu trabalhei os arquivos dela no MAN, e as experiências que eu fiz no IAT juntaram e consegui fazer um arquivo sobre ela maravilhoso, porque eu tinha experimentado tudo aquilo, não deixar aquilo morrer, né, em termos de vivacidade. Né. Então o Espaço Aberto Tempo tem esse mérito de ter guardado muito a memória da Lígia. Eu sou muito ligado à memória, né, de ter feito experiências, de ter feito descrições das experiências, né? E a gente tem o Mário Pedrosa, na década de 40, ele dá uma guinada assim, maravilhosa, né? No doutorado dele, que ele, para estudar arte moderna, ele teve uma sacação, né, que hoje assombra o mundo todo. A gente não tem que estudar o objeto em si, né, de arte, né, mas sim a percepção do espectador da arte. Ele desloca toda a arte para o espectador, né, porque a arte tornou-se expressiva, né, toda a arte tornou-se expressiva, né, com o modernismo. E ele dizia que essa coisa da arte ser expressiva não era uma totalidade, porque havia certas zonas vazias, né, que o artista não definia na sua expressão, que quem definia era o espectador. Né. Tem certas... A expressão não esgotava o que o artista queria dizer com a arte. Quem esgotava era a relação do espectador com a arte. Então ele cria uma fita de Moebius entre a arte e o espectador, na qual essa fita de Moebius era que saía
saiu mais tarde a Lígia Craco, a Eloy Sica, toda uma geração de artistas que, diante da estridência de significado do mundo moderno, eles silenciam os objetos para o espectador definir totalmente a arte, né? Era mais ou menos essa ideia do Mário, e que eles fizeram isso por caminhos brilhantíssimos, eram muito jovens. Mas havia uma coisa interessante nessa ideia do Mário, que ele só consegue realizar plenamente essas suas ideias no olhar das pessoas ditas loucas que ele conheceu no Museu de Imagem do Inconsciente. Isso é muito interessante, que ele não vai distinguir a percepção do louco do normal, né? Não há distinção alguma, essas duas. E antes de uma leitura de Foucault, dessas coisas todas, ele já faz essa distinção entre a loucura e a normalidade como uma divisão porosa e mal feita, porque a percepção do louco que ele estuda mistura com a percepção do normal e brilhantemente ele desenvolve suas ideias assim, no Museu de Imagem do Inconsciente. Eu tinha muito isso na minha cabeça, então toda aquela obra de Lígia foi salva porque as experiências perceptivas dos clientes eu não distinguia da experiência de qualquer outra pessoa, e estudava elas e teorizava sobre elas, né? Pensava sobre elas. Nisso, eu me lembro de um caso assim, eu trabalhei muito com o pessoal de corpo, né, porque a obra de Lígia me levava ao corpo, mas trabalhei muito com o pessoal da Angel, Viana, até hoje sou professor da Angel, mas eu me dei muito bem trabalhando com os músicos, né, e tive grandes músicos trabalhando comigo. Luiz Henrique Nogueira, depois o Guilherme Milhar, o Leandro, que eram, além de pessoas ligadas ao ensino da música ou a musicoterapia, no caso do Luiz Henrique e o Leandro, eram, por excelência, músicos, que viviam de música, que viviam de fazer música, porque eu queria a linguagem pura, eu não queria nem fazendo terapia ali, eu queria que a terapia fosse o exercício da linguagem, né? E fiz experiências muito boas. Eu me lembro que por volta de 94, eu anotei a vida toda grandes experiências que fiz. Eu hoje estou tentando traduzir no livro. Por volta de 94, um cliente nosso estava numa angústia muito forte e me procurou, né, dizendo que estava ouvindo umas vozes, né, pedindo que ele pulasse do prédio onde morava. Ele morava no 8º andar, né, era complicado, né. Ele disse que então fazia o seguinte: na hora de voltar para casa, demorava o máximo possível e ficava num degrau da escada, que subia pela escada, ficava num degrau da escada, se preparando para voltar para casa, porque era o quarto de uma janela, né, tal. Eu fiquei pensando nisso. Eu sempre imaginei, e essa é uma característica, do meu ponto de vista como artista, né? E tem diversos trabalhos sobre isso, se eu fizer pequenas torções, de achar pequenas torções, pequenas modificações, que me amplie a percepção e me diga como é o mundo, sem aquelas informações que me trazem. Eu me lembro que eu tenho um vídeo muito famoso que eu tiro a bola do jogo de futebol, né? Aí você tirando a bola do jogo de futebol, você tem que fazer inverter tudo, porque você tem que recriar o futebol de dentro, né? Porque sem a bola você não tem informação, né? E eu queria retirar a informação de pontos chaves para que esse mundo de informação não me tapasse a visão, né? Eu tinha essa ideia, né, em meus vídeos, na minha arte, de desestabilizar o olhar, né? E eu fiz uma desestabilização também muito interessante, né, trabalhando na saúde mental em paralelo a isso. Eu imaginava o seguinte, que se você, diante de uma crise, diante de um sujeito, como nesse rapaz que estava ouvindo voz, que pular, que eu não criticaria se alguém o internasse imediatamente, né? Mas eu imaginava o seguinte,
que se eu fizesse uma pequena inversão, modificaria tudo. Assim, a maior parte das pessoas na saúde mental, né, você, um cara está em perigo, num tumulto de emoção muito grande, numa crise, medicam para poder entrar em contato, medicam para poder ter uma comunicação com ele. Eu vou inverter ao contrário. Eu só vou medicá-lo depois que eu criar uma comunicação com ele, né? Aí eu medico, porque vai me facilitar o que eu criei. Essa é a ideia. A ideia minha é que isso faz com que o sujeito torne-se muito mais forte na outra crise, né? Ele encontre ressignificações muito mais criativas quando tem uma crise, né? Se eu trabalho dessa forma o tempo todo, né? E eu comecei então a me encontrar com esse rapaz para a gente conversar sobre essas vozes, tentando descobrir alguma coisa que a gente poderia fazer junto. Eu tinha feito umas experiências de corpo com ele anteriormente, que ficou muito na memória dele. E ele disse assim: Lula, eu tenho estou fazendo uma experiência para ver se me livro disso. Eu toco no meu corpo, porque eu tocava no corpo dele, e faço uma espiral de memória. Eu digo: mas o que é uma espiral de memória, cara? É assim, eu deixo a memória vir em grande velocidade. Eu não sei como é que deixa a memória vir em grande velocidade. Eu nunca fiz a espiral de memória na minha vida, mas vim para um ponto qualquer, né, a partir tocando no meu corpo e pensando assim, deixando a memória vir, deixando vir o passado e tal. Eu disse: você chegou a alguma coisa com isso? Ele disse: não, a imagem de um macaco com a boca sanguinolenta me assustou um pouco. Eu vi que não deu certo isso. Mas eu disse: esse cara está tentando ressignificar isso tudo de forma criativa. Tal. Daqui a pouco ele me veio com outra ideia. Se eu estudar a dízima periódica. A dízima periódica é aquela conta que nunca tem fim. Quando eu vi estudando dízima periódica, eu comecei a estudar matemática com ele, aquela dízima periódica. Ele disse que assim, ele está no tema, como disse, estudar muito o tema, aprendi muito a estudar isso, ele está no tema das aspirais, né? Porque a dízima periódica não passa de uma espiral, que é uma espiral porque o número vai diminuindo de forma circular, porque ele volta ao mesmo ponto, né? E vai numa espiral, né, infinita, né, na dízima periódica. Ele está no tema da dízima periódica. E ele começou a criar a partir daquilo, fazer análise combinatória com aquelas dívidas, com os restos da dívida. É uma matemática complicada. E ele fazia gráficos e coloria o gráfico, fazia uma arte azulejar muito bonita, né? E depois ele achou que talvez tivesse descoberto a origem da vida, que a vida não passa da multiplicação das células a partir de uma dízima periódica. Ele começou a filosofar isso, não sei se isso tem alguma lógica ou não, mas para ele tem um significado muito grande estudar a dízima periódica e a criação dos órgãos do corpo humano e tal, né? E ele começou a estudar isso e veio a ideia dele de substituir o número da dízima por um número que significasse o lá, né? Que os afinadores colocavam um número para notar lá. E aí ele poderia fazer uma música a partir das dízimas periódicas, e essa música poderia ter a música do fígado, do coração, do estômago, do intestino, tal, a partir daquelas dízimas periódicas. E eu chamei Leandro e eles dois mergulharam nessa proposta e conseguiram fazer uma sinfonia belíssima, com dízima periódica, até com a ajuda de computador, porque os cálculos eram muito grandes. Eles conseguiram fazer uma sinfonia brilhante com aquela dízima periódica. Eu estava diante de uma pessoa que inverteu a espiral da morte para uma espiral da vida, ressignificando o corpo, que ele vivia no órgão sem corpo, com metáfora da sua psicose. E ele faz, né, veja como a crise, ele ressignifica tudo isso a partir desses estudos da dízima. E a partir daquilo ali, eu pensei que não, é o que ele tem a oferecer agora, a partir de sua crise, né? Vamos apresentar essa sinfonia num teatro. E a gente fez, eu desenhei uma performance para aquela sinfonia, e a gente inaugurou o foyer da UERJ,
com essa performance muito elaborada, grande, que Leandro trouxe músicos e foi tocado. A partir daí eu comecei a imaginar que criar espetáculos, né? Mas não criar espetáculos, unindo performance música para apresentar em outros cantos. Comecei a fazer esses espetáculos da criação de um grupo, né? E nessa criação de espetáculos foi se tornando grupo. Mas a gente era dependente da música que tinha que ser executada. Foi quando criou-se o Harmonia Orquestra, e eu, por a proximidade com o Kiko, com o menino Harmonia, com o Sidney, chamava os meninos para tocar nas performances que a gente fazia, o negócio todo. Mas aí os meninos começaram a ter uma agenda muito grande, né? E não podia. Nessa época, confluiu um psicólogo que se interessava muito por música, que era instrumentista, confluiu uma residente, que era cantora, e confluiu o aparecimento de Yucatán, né, um compositor, um menino muito interessante, que respira música, os polos por música, vive por música, canta canções extremamente originais, e ele é muito um showman, né? E nessa época também houve uma coisa assim, inusitada, é que tinha um cliente da NISE, chamado Francisco Noronha, que eu conheci na Casa dos Fumeiros, foi colocado num hospital lá de Rio Bonito, e havia histórias que teve intoxicação, e morreu o cliente, ou ficaram doentes. Eu sei que era um horror, né? E aí o Osman e o Kiko resolveram sequestrá-lo de lá. E eu entrei nesse sequestro. Era o seguinte, os dois trabalhavam em Rio Bonito, deixavam o cara fugir, e o outro, sem querer, eu encontrava na rua e levava lá para o Espaço Aberto ao Tempo, onde eu tinha um quarto para ele morar, né? E essas coisas foi tudo dando certo, e a família ficou muito puta com isso, no princípio não gostou, né? Porque tinham colocado ele lá. Mas viu ele bem tratado lá, né? E as relações com o irmão que tomava conta dele era muito boa, simplesmente o cara não tinha conhecimento do que era um tratamento, né? Achava que o tratamento era aqueles hospitais, né? E ele começou a aceitar ali, e eu pensei, vamos ver se transfere a pensão do teu pai, que o pai dele foi um ministro na época do João Goulart, né? Para o teu irmão, e aí tu pode alugar uma casa para ele e colocar cuidadores, ele viver lá. E a gente traçou todo esse plano, né? Nisso, já próximo da família, a família disse assim, conversando comigo, a gente tinha um ponto em comum, eu e o irmão dele, que era o Gosto Machado de Assis, começamos a conversar, e ele aí disse assim, eu tenho 2 filhos e os 2 foram para a música, né? Eu disse, interessante. Um está no México, trabalhando. Leandro trabalhava comigo e sofreu um acidente de carro e disse, olha, eu vou parar tudo de trabalhar em saúde mental, isso me cansa muito, eu vou viver só de música e vou para o México tocar. E eu disse assim, olha, o rapaz que trabalhava comigo foi para o México, um grupo de amigos, e era o amigo, era o filho do irmão do paciente, né? Era o filho, e ele disse, Leandro, aí, não, ele é amigo do meu filho, ele e o Marcos foram para o México junto com o outro, tentar a vida, né, tocando lá no México. E eu disse, mas sobrou um filho, porque você não convence ele a trabalhar comigo? Eu disse, brincando. Aí o cara pagou ao filho para vir trabalhar comigo, né? Dava um dinheiro para o filho, e o filho vinha trabalhar comigo, que era o Guilherme Milagres, que foi um milagre, né, lá no Espaço Aberto Tempo, um músico competentíssimo, que juntou a ideia do Cláudio e da Cristiana de criar um grupo musical, uma ideia de mim de precisar da música para fazer minha performance. Ele juntou tudo aquilo e criamos o sistema nervoso alterado. Essa é a criação do sistema nervoso alterado. No sistema nervoso alterado, eu tinha um cuidado muito grande assim, de
Então, é muito nisiano, mas uma coisa que eu queria enfatizar é muito grande, de você eu não quero chegar e trabalhar profissionalmente aqueles clientes, assim, imitando uma sociedade de entretenimento, né, que é um grupo de pagode, um grupo não sei de quê, imitando a sociedade de entretenimento. Não. Eu quero pegar as vivências mais profundas dos clientes, né, aquelas que eu lido com os meus encontros, né, e transformando aquilo ali e até chegar aos espetáculos, porque eu acho que sai muito mais original. Eu queria no espaçamento, no Sistema Nervoso Alterado, né, que o grupo de ações poéticas Sistema Nervoso Alterado, né, a questão de uma originalidade, né, de não cair facilmente na imitação de grupos de uma sociedade de entretenimento que se ouve na rádio, aquilo tudo. Eu queria experimentação, né? Também aí vem a experiência do Nuvem 33, o somatório das coisas, né? E aí a gente desenvolveu o Sistema Nervoso Alterado. Eu me lembro que houve um momento em que a gente fez uma apresentação a convite da Angel. A Angel nunca me deixou, esteve sempre por perto. Ela é uma pessoa que me dava muita força. A convite da Angel, e a gente se apresentou assim, muito brilhantemente. E tinha aquelas fotografias, né? Bater fotografia no final, porque eram diversas experiências, né? Que trabalhava com corpo e cura, né? Principalmente em hospitais clínicos também se experimentava ali, e dança com cadeirantes, assim, e a gente se apresentou lá. E aí reúne para bater a fotografia, um momentinho do flash, e eu olhei assim, deu uma iluminação assim, uma emoção muito grande. Assim, eu vi todos aqueles e disse, cara, todo mundo que participa desses clientes, pacientes, tão bem. Tão bem. A certeza que eu me desligo de uma máxima da minha infância, morando numa cidade católica como Olinda, que se cresce pelo sofrimento, né? Só se cresce pelo sofrimento. Se cresce pelo prazer, né? O prazer daquilo ali tudo se cresce pelo prazer. E quando eu quis escrever o segundo livro, essa é a frase mais importante que eu encontrei na minha vida, que é uma frase que eu acho que definia muito os caminhos do espaço aberto ao tempo, que definia muito os caminhos do sistema nervoso alterado, é que se cresce pelo prazer, né? Uma experiência prazerosa, né? Traz o crescimento, principalmente coletiva, quando a gente cria coletivamente algo, né? E tornou-se assim. E foi muito bonito. Eu tenho muitas críticas à forma com que a saúde mental recebeu essa coisa tão bonita que foi a criação desses grupos de espetáculo aqui no Rio. Eu uma vez escrevi um artigo da maneira com que a gente, como foi tratado dentro da saúde mental, os grupos de arte, como se fosse alguma coisa cartártica, como se fosse alguma coisa pouco elaborada. Não, ela é esteticamente muito elaborada, a harmonia enlouquece, o sistema nervoso alterado, o cancioneiro público, era esteticamente muito elaborada. Ali havia ensaio rigorosíssimo, havia estudo de música, né? Eu tinha uma parceria com a Vila Lobos, e muitos dos clientes ali estudaram na Vila Lobos Música. Eu não se admitia que fizesse um grupo sem um estudo, sem um aprofundamento, né? E muitos estudaram. Até hoje tem gente estudando no Vila Lobos música, para ser simplesmente uma coisa cartártica, né? E há histórias muito terríveis, né? Viajar para São Paulo para se apresentar e voltar em menos de 24 horas de ônibus. Muito pesado para os clientes, né? Para todos nós, né? Numa conferência de saúde, receber a visita de organizadores e dizer assim, Lula, faz um show mais curto. Não vou fazer um show mais curto. Vou fazer um show que eu programei, né? Isso não abre mão.
né? Ou numa faculdade desligar o som porque estava muito estridente, ou num desses festivais de loucuras, né? Me pediram para parar porque ia ter um lançamento do livro, depois eu retomo. Isso é uma brincadeira, né? Não dá a dimensão de que era a experiência. Eu tive muito acolhimento. Foi na época do DAD, no Ministério da Cultura, que Paulo Amarante apresentou, eu acho que pelo Ministério da Cultura, até mesmo pelas algumas ideias do Paulo, que tinha uma visão mais diferente disso, né? O acolhimento foi muito maior, e poder realizar shows mais bem elaborados. Mas a sensação que eu tenho é que não tem-se vocação para a cultura dentro da saúde mental. Não tem vocação para a cultura. A sensação que eu tenho também é que a facilidade que eu tive, por exemplo, de fazer um projeto cultural dentro, ou de transformar uma enfermaria, eu sempre ouvi dizer assim, enfermaria não se transforma, é porque eu vim de fora. Eu vim de fora. Se eu tivesse uma formação médica, se eu tivesse uma formação psiquiátrica, eu não faria. Eu vim de fora para dentro. E me deu uma grande sensação que esse olhar de fora para dentro é o olhar mais rico. Olha, tem duas coisas que me impulsionam a criar, né? Que me fez assim, os dois campos, né? de atuação. É as imagens que me chegam do mundo diariamente. Isso me impulsiona muito a criar. O bombardeio de imagens que me chega me impulsiona muito a criar. Ou até o sofrimento humano. O sofrimento humano me impressiona muito a criar. São coisas que me levam a criar. Daí eu ter feito dois campos de atuação, criado dois campos de atuação na minha vida, que é esse trabalho com uma loucura e com a questão da... não sou trabalho, mas pensar a questão da imagem do mundo contemporâneo, que são meus vídeos, são meus trabalhos de cinema e tal, né? Essas duas coisas me chegam muito forte, me batem muito forte, me dão impressões muito grandes na minha alma. A coisa que mais me impressionou quando conheci entre as pessoas que enlouquecem, as pessoas que... eu não sei qual é que a gente coloca o nome, vamos colocar popularmente, né? O sofrimento deles me impressiona muito, né? Eu sou muito sensível à tragédia humana, mas principalmente em descobrir um outro lado da doença, que é a maneira com que ele se defende daquilo ali, a maneira com que ele ressignifica tudo aquilo ali e criativamente encontra caminhos, né? Eu me lembro da frase do Mário Pedrosa que eu acho fantástico. Eu estava subindo uma escadaria lá no museu com o Mário e um cliente disse São Mário, eu vou me curar? Ele disse, curado é quem encontra um caminho. Eu achei a maior definição possível de cura, né? Então, a loucura como um vazio potencialmente criador, né? Eu acho fantástico. Minha vida toda eu tentei criar uma percepção para ver esse vazio potencialmente criador, que não é um vazio de morte, mas é um vazio vivo, potencialmente criador, né? E trabalhar aquilo. Isso não é só potencialmente criador de obras de arte, mas a maneira criativa como o sítio vai se defender das fragmentações, do sofrimento, das coisas. Eu acho isso fascinante. O que para mim é a loucura que me fica esses anos todos é esse momento potencialmente criador do sujeito, né? Então, eu gosto muito de entrar em contato com pessoas em crises e criar no momento mais intenso delas, com elas, assim, eu acho fantástico para ter de volta esse vazio potencialmente criador. Eu tenho, assim, exemplos maravilhosos. Eu estou usando muito agora, por exemplo, a internet com os clientes, né? Porque na medida que eu não posso estar em contato com todo mundo,
intenso com todo mundo, a gente se comunica com a internet. E eu me lembro de um cliente que me mandou um recado na internet, né? Lula, estou aqui em casa, não consigo sair, né? Estou entrando numa crise forte. Eu sabia que as crises deles eram muito fortes, extremamente desagregadoras, né? E eu não estou conseguindo ir no espaço aberto ao tempo. Eu disse, segura que eu vou aí e tal. Eu fui e em cima da mesa dele, assim, tinha um bloco, né? Quase 100 pranchetas, que ele fez um tipo de um poema que a gente o Vladimir Dias Pinto, que é um grande poeta concreto, ele criou na década de 50 só por um conceito. Por um conceito é que você tinha uma imagem e uma frase, né? Mas a frase não é ilustrativa da imagem, nem a imagem é ilustrativa da frase. O conjunto fazia uma coisa abstrata, que levava muitas significações. Eu me estupefei, que assim, até mostrei para o Vladimir, porque ele fazia um tipo de poema conceito, era uma imagem, uma frase, mas uma coisa não ilustrava a outra e levava a uma coisa concreta, assim, de muitas significações, né? Tal. Tem quase 100 pranchetas daquela ali, que ele fazia naquela crise, né? A ideia de ressignificar todas aquelas vivências, de uma certa forma, ela é fantástica. E isso me emociona muito quando eu vejo esse esforço criativo, né? E a gente pode ouvir aquilo ali, criei diálogos com aquilo ali, trabalhamos juntos, criamos as coisas, paralelamente a usar as medicações, criar uma comunicação com ele a partir daquilo que ele cria, ou muitas vezes clientes que não falam, a gente escreve, ele escreve, trocam, e depois criamos textos juntos muito bonito. E nisso eu não tenho, eu trabalho sem a expectativa do tratamento, entendeu? Eu não tenho expectativa nenhuma sobre a pessoa humana. Na própria vida eu não tenho muita expectativa sobre a pessoa, não exijo das pessoas, uma filosofia minha, não tem muita expectativa. Eu não crio ali através de um projeto terapêutico, através de um traçado, através de a priori alguma coisa. Tudo se passa ali e eu não tenho expectativa. Eu quero que alguma coisa do nosso encontro seja produtivo, que aí, com certeza, ele vai lucrar aquilo ali. E se não lucra de imediato, futuramente ele retoma aquilo ali, ele faz aquilo ali. E se a crise for muito grande, a gente usa as medicações e assim vai. Mas a minha definição de loucura de todas as experiências que eu passei, é esse espaço potencialmente vazio, potencialmente criador, né? Que ela me pareceu o tempo todo. Quem define como e quando vai ser acolhido é o cliente, não você. Você é um ali, né? A organizar aquilo tudo, mas ele é que define a maneira como vai ser acolhido, né? Quando eu vi aquelas pancetas, ele já estava definindo a maneira como ia ser acolhido, né? Eu sempre, né, é muito bonito fazer esses trabalhos assim com crise, e descobrir qual a maneira que o sujeito quer ser acolhido e criar e transformar aquilo numa criação, né? Agora, isso eu posso depois, esse poema, ele dá um livro, por exemplo, né? Aí você está no outro patamar, né? de criação, né? Ele já coloca isso no mundo, já coloca para a visão do outro, já não é daquele espaço fechado, que é sempre bom abrir os espaços, né? Que não ficar fechado ali, né? Depois daquilo a gente transforma aquilo e meu olhar já é um olhar literário também, né? Se eu não conhecesse os poemas de Vladimir, eu não tinha sacado a estética profunda que tem ali, né? Essas coisas todas. Preciso também ter um conhecimento, né?
E aí, no final, esse conhecimento meu sobre literatura vai sobrepujando a do terapeuta e a gente cria alguma coisa para o mundo, né? O tempo todo é a questão do erro, né? Essa coisa de não me afirmar, né? A ideia de que eu me lembro que quando eu fiz minha primeira exposição aqui no Rio de Janeiro, eu fui na casa de um grande crítico de arte, o Mário Barata, que morava perto da minha casa, na Rua Uruguai, na Tijuca. Eu fui lá mostrar os trabalhos, queria fazer uma exposição, queria que ele lesse aquilo ali, me desse uma ideia. Ele me acolheu muito bem, foi muito simpático, ele é uma mulher, depois eu soube que ele é da patada, não queria ninguém em casa, não sei o quê, era um cara muito isolado, mas comigo ele foi muito simpático. E ele disse assim, não, deu umas opiniões, tudo, disse assim, olha, vai para esse jornalista aqui, pede para ele escrever. Era Marinho de Azevedo até. Era um cara muito culto, que escrevia sobre arte, mas também escrevia sobre comida, apícios, né, no Jornal do Brasil e tal. E o Marinho Azevedo viu aquilo ali e escreveu um texto que, cara, foi fantástico. A primeira pessoa que escreveu um texto sobre meus trabalhos, escreveu para sempre, porque eu li aquilo ali, meu Deus. Que ele diz assim, que as múltiplas, que uma das características da exposição que fazia é que não tinha unidade alguma. Eu ia fazer um Super 8 junto com desenho, junto com isso, não havia unidade nenhuma. E a minha vida não tinha unidade nenhuma, né? Ele diz, aquele que essa multiplicidade, esse percursos que Lula faz em diversas coisas, é que me asseguram que ele é artista. Eu achei isso fantástico, né? Aquilo que imaginava que aquilo me dificultava eu ter a identidade de artista, aquilo que me assegura que Lula é um verdadeiro artista, né? Eu acho que eu nunca saí do campo da arte, mesmo fazendo tudo isso, né, saúde mental. Eu acho que não só eu me ver em diversos os campos, me traz uma unidade poética que me define e ver os outros também nas fragmentações de sua vida me dá a certeza de quem eu sou, né? De quem eu sou. E quem você é indecifrável, né? É um sentimento. Olha, eu vou pela minha visão, não sou um estudioso da reforma psiquiátrica, mas vou pela minha visão, né? E eu tendo a não cair no niilismo na minha idade, olhar as coisas, eu tento ver o que de novo está acontecendo, tá? Algumas coisas me entusiasmam, como essa relação entre a saúde mental e a criação no Rio de Janeiro dessas unidades de saúde da família e tal. Eu acho que eu pude fazer trabalhos interessantes, nessa hora. Eu fiz um trabalho muito interessante, muito recentemente, eu procurei a ACM de lá de Higiene Dentro para matricular os clientes, para fazer exercício e tal, tá? E o cara me diz assim, pô, mas eu estou esperando que vocês venham aqui há muito tempo, né? Eu achei a frase dele muito interessante, né? Porque a gente fala tanto na abertura, tá um dispositivo ali tão forte, a gente não foi. Aí ficamos muito amigos e tal, e eu fiz um projeto espontâneo. Eu digo projeto que eu não escrevi, foi espontâneo, né? Lá tem um departamento de psicologia também, né? E eles têm muita atividade social nas fábricas, nas escolas, de exercícios, de eu disse assim, tá, eu vou me colocar aqui, disse para ele, como psiquiatra da instituição, né? Esse mundo de agentes, né, sociais que você faz de exercício, né? Se você pegar um sofrimento, pegar alguém em sofrimento, você pode trazer, que a gente né,
E conversamos muito, que é um sofrimento psíquico, com aquele pessoal. Tudo. Cara, foi fantástico, porque o pessoal de saúde da família, por ser vinda na área médica, eles não chegam muito no primeiro surto, eles chegam muito naqueles crises escondidas, né? Porque o sujeito, quando está em primeira crise, principalmente os jovens, né, não vai procurar muito a médica. Eu pude chegar a pelo menos a 3 meninos enlouquecendo e pude fazer um trabalho com eles, né, 2 dos quais eu consegui tirar o sujeito daquele caminho por esse olhar, porque o primeiro olhar não era um olhar da medicina, né, não era um olhar da medicina. Foi um trabalho muito bonito que eu fiz ali na SEMI. O negócio é que eu acho hoje se vive um período de rigidez muito grande. Toda a minha ideologia da multiplicidade, eu creio que antigamente você resistir, eu como artista, a gente tem a ideia de resistir, era o seguinte: você se contrapor àquilo que está errado, destruir, construir o novo em cima. Hoje, muda-se completamente a palavra resistir. Tem outro significado muito grande. Resistir hoje, principalmente, é aprender a perceber o movimento do mundo, para depois você selecionar. Eu não posso dizer, resistir a essas novas tecnologias que chegam, mas posso perceber e selecionar o que ela tem de bom, no sentido de que a velocidade esquizofrênica que ela nos dá, essas coisas todas, eu poder selecionar. Assim eu também posso falar isso da globalização, né? Eu não posso dar um não à globalização, né? Mas eu também não posso aceitar esse liberalismo terrível que nos está botando num beco sem saída, difícil de sair, que vai custar anos para a gente encontrar um caminho. Então, perceber é a grande chave de tudo. Como a gente, nas pequenas torções, que a gente percebe o mundo de outra forma e poder agir. Isso requer a flexibilidade. O signo do homem contemporâneo já teve a idade da pedra, a idade do chumbo, a idade do celular, hoje é a idade da borracha, que é ao mesmo tempo flexível e resistente, né? E a gente mergulha hoje, na forma psiquiátrica, numa rigidez que eu não estou reconhecendo. Essa é a minha crítica que eu estou fazendo. Por exemplo, no Espaço Aberto Tempo eu fiz umas experiências inusitadas de abrir o saber médico para todos. Por exemplo, medicar alguém não era uma coisa estritamente do médico. Todos sabiam medicação e se eu não tivesse presente numa determinada crise, qualquer psicólogo, qualquer assistente social podia medicar aquilo ali quando eu chegasse. Essa é uma experiência corriqueira no Espaço Aberto Tempo, na década de 90, né? Lá no meado da década de 90. A gente flexibilizava. A equipe ideal é aquela que você ocupava o lugar do outro, né? Tornava-se uma equipe muito mais criativa quando você ocupa um lugar do outro com muita facilidade. Hoje é praticamente impossível isso. É rígido, flexível e o médico está ficando num papel terrível, né, que é unicamente de medicalizador, e não só por escolha dele, mas como é aquilo que escolhe para ele, né? Hoje pede que você não faça mais nada a não ser medicalizar. E hoje também isso está trazendo uma uniformização das coisas que me assusta um pouco, né? Os capos muito parecidos um com o outro, essas coisas muito uniformes, o pensamento muito uniforme, né, de tudo, né? Talvez aí as avaliações que se fazem, né, os programas de avaliação que se fazem dos serviços de saúde não passam de ser peças de uniformização, né? Isso me assusta um pouco, eu tenho essa crítica, mas o país todo está vivendo um momento de rigidez. Há pouco tempo, a morte do Belchior, eu fiquei me lembrando muito daquela frase dele: e precisamos juntos rejuvenescer, né? A gente não rejuvenesce
né? Politicamente a gente não tem rejuvenescido, né? A gente não tem rejuvenescido em diversos campos da vida nossa cultural, né? E precisamos rejuvenescer, né? Esse é um pouco meu medo dos caminhos da reforma psiquiátrica, talvez uma postura da vida contemporânea, né? Que está matando um pouco aquela explosão criativa que a gente teve no início.